O Ministério Palavra do Pai tem o apoio do Prever Marília. Vive melhor quem consegue prever. Olá, queridos do Palavra do Pai. Hoje vocês estão ouvindo uma voz diferente. Eu sou o pastor Juba Freire e vou compartilhar, a convite do Marcos Vinícius, uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Na verdade, é uma passagem que você pode acompanhar tanto em Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e o Evangelho de João, capítulo 12. É um texto muito conhecido e eu vou contar para vocês. João 12, do 1 ao 8, narra essa história, quando Jesus se encontra jantando na casa de Simão, o leproso, e Marta servia à mesa, e a história diz que Maria entra com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, feito de nardo puro, um perfume que custaria 1 ano de trabalho de um trabalhador comum da época, 1 ano de salário, como se fosse de um trabalhador da época. E a Bíblia fala então que ela quebra aquele vaso de alabastro, ele derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus, aos pés de Jesus, e ela se prostra aos pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Naquele mesmo instante, os discípulos e Judas começam a recriminar a atitude dela. E em João ele narra que Judas fazia isso só porque ele estava pensando no dinheiro. E eles começam a comentar dizendo, por que ela fez isso? Que desperdício! Porque esse perfume poderia ter sido vendido e o seu dinheiro ter ajudado aos pobres. Jesus, percebendo então esse movimento, essa movimentação, Jesus para e fala assim, o que vocês estão dizendo? Vocês não fizeram nada e essa mulher, ela fez uma boa ação. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas essa mulher preparou o meu corpo para o sepultamento. Eu quero olhar para essa história e extrair 2 lições dela. A primeira lição tem a ver com esse momento que nós vivemos hoje, o momento atual de coronavírus, Covid-19, essa quarentena, é um momento de crise. Jesus ali se encontrava em um momento de crise. Não que ele tivesse crise de alguma coisa, mas era um momento difícil. Logo depois desse episódio é quando Judas negocia a sua entrega por 30 moedas de prata. Logo depois desse episódio é quando ele vai para o Getsemane e tem aquela agonia mortal onde ele sua sangue. Um pouco antes é quando os fariseus, os mestres da lei já tinham decidido matar, tirar a vida de Jesus. É um momento tenso. É um momento de crise. É um momento de crise talvez para Maria, onde ela desejando ou pensando, o que eu vou fazer? Eu quero fazer isso, mas as pessoas podem pensar o contrário, as pessoas podem recriminar, criticar. E é um momento de crise para todos, é um momento de crise para Judas, talvez pensando já algumas coisas. João fala que ele roubava, ele era o administrador das finanças e ele roubava dinheiro para ele. Então, nesse momento de crise, a primeira lição que eu vejo dessa passagem é que a crise revela quem nós somos. A crise revela quem nós realmente somos. O que existe dentro de nós vem em momentos de crise. E é nesse momento de crise que nós temos a oportunidade de ter um encontro conosco mesmo. É no momento de crise que nós temos a oportunidade de encontrar os nossos fantasmas, os nossos medos, os nossos receios. É no momento de crise onde eu tenho que ficar em quarentena com a família, com a esposa que talvez eu já tenha decidido largar, com o marido que eu já tinha decidido largar, talvez com o pai que eu acho que não me ama, que eu tenho algumas sérias restrições, eu não consegui liberar perdão, eu não consegui pedir perdão. É no momento de crise que eu preciso ficar ali dentro de casa e restabelecer algumas coisas. Porque é no momento de crise que sai para fora quem nós somos. Então talvez nessa crise você esteja com muito medo, com muita ansiedade. Talvez nessa crise você queira se apegar àquilo que você consegue agarrar, o dinheiro, a estabilidade, o emprego. E aí você está ali perdido e talvez exalando uma essência que não seja tão agradável. Porque quando ela quebra aquele perfume vem um aroma agradável por toda a casa. E permitam-me fazer então essa ilustração com o perfume. É só quando quebra o vaso que sai para fora aquilo que tem dentro, a essência. E se a gente não quebrar o orgulho do nosso coração, o nosso perfume não será agradável.
se a gente não quebrar o orgulho da nossa teimosia, do nosso coração, do nosso caráter, aquilo que vem para fora pode não ser agradável. E a segunda lição tem a ver com quem você quer ser nessa crise. Você quer ser parecido com Maria ou com Judas? Maria que no momento de crise se prostra aos pés de Jesus. Maria que no momento de crise, não se importando com o que os outros vão pensar, não se importando com o que vão dizer, ela se prostra aos pés de Jesus, numa entrega valiosa, porque é um ano de trabalho, numa entrega sacrificial, porque não foi um dinheiro que foi revertido aos pobres para boas ações, não, é uma entrega sacrificial, ficou ali, uma entrega total, não tem mais volta, ela quebra o vaso, não tem como pegar o restinho, não tem como guardar um pouquinho para os outros, é uma entrega total e uma entrega motivada pelo amor. Por amar a Jesus ela se entrega. Ou você quer ser como Judas, que no momento de crise só pensa no dinheiro. Só pensa em tirar proveito para si. Só pensa em se agarrar naquilo que dá estabilidade, naquilo que os seus olhos podem ver, aquilo que suas mãos podem tocar. E aí talvez você pense comigo, mas eu não trairia Jesus. Judas traiu Jesus. Judas entregou Jesus. Eu nunca faria isso com meu mestre. Eu nunca trairia Jesus. Será? Será que nós não traímos a Jesus quando nesse momento de crise nós vamos ao supermercado e compramos muito mais do que podemos, muito mais do que necessitamos, muito mais do que precisaríamos na verdade? Será que eu não traio Jesus quando nesse momento de crise eu só olho para o meu umbigo? Será que eu não traio Jesus quando nesse momento de crise eu só quero dinheiro, eu só quero saber quem me deve, quem tem que me pagar, eu só quero me agarrar na minha estabilidade? Será que eu não traio Jesus quando nesse momento eu ajo totalmente o contrário com o caráter do Mestre? Que Deus nos dê graça e poder para que nesse momento de crise sejamos muito mais como Maria e menos como Judas. Se você se identificou como Judas, se prostre aos pés de Jesus, para que aquilo que está dentro de você se transforme numa essência que seja boa e agradável às narinas do nosso Mestre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.